Olá, tudo bem? Espero que sim, espero que você esteja gostando do Histórias para Quarentena. Hoje eu vou dar sequência à história do segundo derviche. Essa é uma história um pouco longa, ela já vem sendo contada há algumas noites e ela ainda vai ser contada por mais algumas noites. Mas eu acho que é uma história que tem um desfecho super interessante, então eu espero que vocês continuem acompanhando, que vocês gostem. Se você tá chegando agora e não sabe do que eu tô falando, eu sugiro que você pegue a história do começo, volte a alguns vídeos. O começo dela é intitulado O Segundo Derviche, e depois tem parte 2, parte 3, e enfim, você pode ir assistindo até chegar até aqui. Todos os vídeos estão disponíveis numa playlist já em sequência aqui no canal, e se você quiser ser notificada quando tiver uma história nova, é só você se inscrever. Mais uma coisa, eu já venho dizendo isso há alguns vídeos, mas não custa reforçar, que se você quiser deixar um comentário aqui embaixo falando o que você está achando das histórias e qual é o seu e-mail, eu vou te enviar um link para assistir a uma história secreta junto de um desafio. E quem conseguir cumprir o desafio vai receber um bônus muito especial. Algumas pessoas já me responderam, elas vão receber o bônus ainda essa semana. Eu acho que ficou bem bonito, mas esse é um desafio que não tem prazo de validade. Então, se você está chegando aqui muitos dias depois da data de postagem, não tem problema, é só você deixar um comentário que você vai receber o link também. Bom, a história de hoje é um pouco longa, então não vamos nos demorar mais, vamos dar sequência às nossas histórias. Depois de contar à anfitriã da casa a história do invejoso e o invejado, prosseguiu o segundo derviche dizendo: Saiba então, cara madame, que quando terminei a história do invejoso e o invejado, por um momento achei que o gênio fosse se compadecer de mim. Mas, cruel como ele era e impiedoso como ele era, ele se voltou para mim e disse: Está certo, não me irei tirar sua vida, mas ainda acho que você teve um caso com a minha mulher e por isso não vou deixar você escapar sem uma punição. O gênio, então, mais uma vez, me agarrou e voou pelos ares, e nós atravessamos a floresta e a cidade e um longo deserto, por horas que me pareceram anos, até finalmente chegarmos a uma montanha onde pousamos. O gênio pegou então um pouco de terra, disse algumas palavras mágicas e jogou a terra sobre mim, e no mesmo instante eu me vi transformado num macaco. O gênio então disse: Eis aí a sua punição. E bateu os pés no chão e sumiu por uma fenda, deixando-me ali inteiramente só, a um deserto de distância de qualquer ajuda possível. E eu, mais uma vez desesperado, comecei a chorar, pensando no meu amigo alfaiate, na mulher que eu amava e que havia morrido, e na minha infelicidade, porque embora eu não conseguisse falar transformado num animal, eu conseguia compreender tudo como um ser humano. Mas, assim que me recompus, eu decidi descer a montanha pelo outro lado para ver se encontrava alguma ajuda. E cheguei a uma linda praia, onde vi um navio ancorado. Eu então fui até o navio para ver se conseguia ali uma ajuda, mas assim que os marinheiros me viram, eles começaram a gritar. O primeiro deles disse: Um macaco! Vamos treinar o arco e flecha com ele. E o segundo disse: Não, vamos afogá-lo. E o terceiro disse: Não, vamos capturá-lo para fazer um assado. E cada um começou a dar uma sugestão pior do que a outra, e eu então corri até o capitão, agarrei suas roupas e me escondi atrás dele. E o capitão, sensibilizado, disse: Parem com isso. Esse animal procurou a minha proteção e agora está sob minha tutela. Se algum de vocês lhe fizer algum mal, vai ganhar a minha inimizade. Depois disso, nós partimos em viagem e viajamos por 50 dias, durante os quais o capitão foi se afeiçoando cada vez mais a mim, pois foi percebendo que eu era um animal extraordinário e com uma inteligência superior a de qualquer outro bicho que ele já tinha visto. Então, ao fim desses 50 dias, nós chegamos a um porto muito movimentado de uma grande cidade e vimos quando uma comitiva real se aproximou de nosso navio, esperando que a gente descesse. Assim que o capitão pisou em terra firme,
o líder da comitiva se aproximou e disse: Sejam muito bem-vindos. Nosso sultão os saúda por terem chegado até aqui com saúde. E estendendo um rolo de pergaminho, disse: O vizir do sultão morreu na semana passada e desde então ele tem procurado alguém para substituir o vizir e confiou a mim este rolo de pergaminho e esta pena e disse que queria que as pessoas da cidade escrevessem aqui uma frase, pois quem tivesse a caligrafia mais parecida com a do vizir seria nomeado o novo vizir. O capitão, então, vendo ali uma chance, pegou o rolo e a pena e escreveu uma frase. Mas, quando ele devolveu ao enviado, o enviado olhou para os outros marinheiros e disse: Passe o rolo para eles, eu quero que todos escrevam uma frase. E assim foi feito. Cada um dos marinheiros escreveu ali uma frase, mas todos eles tinham uma caligrafia horrível. E eu, vendo ali a minha chance de mostrar quem eu era, apanhei o rolo e a pena e todos começaram a gritar: Não, não, ele vai rasgar tudo! Mas o capitão disse: Deixa ele tentar, eu quero ver se ele vai conseguir. Porque esse macaco é muito mais inteligente do que a maior parte das pessoas que eu já conheci, até mais do que o meu filho. Mas se ele fizer algum borrado ou rasgar, eu mesmo vou tratar de lhe dar uma surra. E eu, despreocupado, pois sabia que era capaz de fazer aquilo, escrevi um poema. Mas não satisfeito, escrevi o mesmo poema em outra língua com outra caligrafia e fiz isso por 7 vezes e então entreguei o rolo ao enviado do sultão. O homem, muito surpreso, disse: Eu não estou acreditando no que os meus olhos estão vendo. O sultão precisa saber disso imediatamente. Esperem aqui, eu vou até o palácio e já volto trazendo notícias. A comitiva do rei, então, foi até o palácio e o líder dos enviados entregou ao sultão os manuscritos, dizendo: Veja só, veja esses poemas e me diga o que achou. E o sultão, abrindo o rolo, leu a minha poesia e disse: Quero que esse homem seja trazido imediatamente à minha presença para ser o meu novo vizir, pois nunca vi uma caligrafia tão bonita e poemas tão belos. Traga ele aqui agora imediatamente. Quero que ele venha montado no meu melhor corcel e com as melhores roupas. Mas o enviado começou a rir e o sultão, enfurecido, disse: Do que você está rindo, homem? Eu lhe dei uma ordem. E o seu enviado disse: Ora, meu senhor, é que, na verdade, quem escreveu isso foi um macaco. E eu não acho que o senhor vai querer um macaco como vizir. E o sultão, chocado, disse: Pois então, eu quero ver esse macaco, traga ele até aqui imediatamente. E assim foi feito. A comitiva voltou ao navio e trouxe todos até o palácio. E enquanto atravessávamos a cidade, foi como se a cidade toda tivesse parado para nos ver, porque começou a correr o boato de que o sultão iria transformar um macaco em um vizir. Neste momento, a Aurora alcançou Sherazade e ela parou de falar. Sua irmã Dinazade então disse: Como são divertidas suas histórias, minha irmã. E Sherazade respondeu: Isso não é nada perto do que eu tenho a contar na próxima noite. Isso é, se o rei me deixar viver. E o rei Sheriar, muito curioso para saber qual seria o final daquela história, decidiu conceder mais um dia de vida a Sherazade.